Estamos iniciando uma série de estudos envolvendo interessantes e importantes temas diretamente ligados à controvérsia criacionismo versus evolucionismo. Para abordarmos esse assunto de maneira um pouco mais ampla e mais profunda, nós resolvemos dividir esse tema geral em duas sessões. Primeira sessão, a controvérsia evolucionismo versus criacionismo, e uma segunda sessão, as fascinantes revelações da geologia. Bem, na primeira sessão, vamos iniciar com os possíveis confrontos entre a ciência e a Bíblia. Alguns consideram que isso poderia ser evitado. Constrangimentos e situações complicadas ocorrem quando resolvemos confrontar essas duas áreas, mas em algum momento elas ocorrerão e é inevitável. Filosofia das origens. Quando procuramos explicar eventos passados únicos e reproduzíveis, nós nos depararemos realmente com uma situação um pouco complexa. São temas que fogem, muitas vezes, do campo de ação da própria ciência. Então, várias fontes de conhecimento podem ser utilizadas. Então, eu creio que esse título me parece bastante sugestivo. Filosofia das origens, para verificarmos quais áreas do conhecimento humano são consideradas quando procuramos explicar as origens. A origem do universo, a origem da vida, das espécies e assim por diante. Criacionismo versus evolucionismo. Vamos confrontar essas duas cosmovisões e vamos procurar, com bastante honestidade, verificar qual das duas possuem modelos mais condizentes com a realidade dos fatos. Quarto módulo, acaso ou planejamento. Seria interessante se nós tivéssemos realmente um observador externo, alguém fora do nosso contexto, para vir aqui à Terra, verificar tudo que existe aqui, para dar o seu parecer aparentemente neutro. É com essa realmente finalidade que resolvemos abordar esse tema, acaso ou planejamento, por meio de uma parábola. Finalmente, na primeira sessão, concluiremos com os princípios do criacionismo. Vamos observar que os princípios do criacionismo envolvem não somente conhecimentos bíblicos, mas conhecimentos científicos, dentre outros. Bem, porque na segunda sessão, uma abordagem objetiva no campo da geologia, as fascinantes revelações da geologia. Quando procuramos explicar o passado, de alguma forma, nós iremos estar atuando no campo da história natural. História natural é uma designação que não se utiliza mais. Eu creio que até início da década de 70 ainda existiam cursos de história natural. Hoje não existe mais, porque essa área envolve biologia, geologia e paleontologia, né? Hoje está ramificado essa grande área nessas três menores áreas. Menores, na realidade, é uma força de linguagem, são áreas amplas. Então, como sou geólogo, eu vou me deter um pouquinho mais no campo da geologia. Começando com os fenômenos geológicos que podemos observar e vamos classificá-los. Ao classificá-los, nós vamos encontrar um panorama bastante interessante. Iremos verificar que praticamente no passado a Terra sofreu movimentações geológicas e transformações que não ocorrem hoje. E num contexto catastrófico. Então, o sétimo modo destruição global 1, o oitavo destruição global 2, vamos procurar explicar realmente o que ocorreu no passado da história geológica de nosso planeta. Nono módulo, uma breve história da Terra, então uma abordagem geral de todos os temas anteriormente considerados. E, finalmente, vamos utilizar a frase muito comum em geologia: o presente é a chave do passado. Vamos verificar se realmente o presente é a chave do passado e, quem sabe, pode até ser uma chave para o futuro. Bem, vamos então iniciar nosso primeiro módulo, confrontos entre a ciência e a Bíblia. Como introdução, eu creio que seria bastante oportuno nós definirmos exatamente o que é ciência. Aliás, é difícil realmente definirmos ciência. Aprendemos na escola, desde o ensino básico, mesmo na universidade,
as definições de ciência, os métodos utilizados realmente numa metodologia científica, mas ao lermos o livro de Alan Chalmers, O que é ciência afinal, parece que um pouco mais claro que esse assunto é bastante complexo. Mas vamos tentar colocar uma ideia bastante comum do que realmente seria ciência. Observação, experimentação, utilização de princípios matemáticos, interpretação e análise de dados, fatos ou fenômenos da natureza. Eu creio que seria excelente se todos os pesquisadores começassem as suas pesquisas científicas por esse quadro que nós acabamos realmente de apresentar. Não é? Praticamente isso corresponderia ao método indutivo, que eles devem estar sempre associados com o método dedutivo. Os dois caminhos juntos é bastante interessante. Bem, nesse processo, um segundo momento, o desenvolvimento de hipóteses. E finalmente essas hipóteses são testadas utilizando realmente os princípios de busca de informação, de dados que nós já colocamos inicialmente. Esse ciclo, então, corresponderia àquilo que convencionalmente nós denominamos como metodologia científica. E quais são as vantagens desse método? Realmente ele produz resultados. Nós podemos perceber aqui uma das fatores que nos levam a crer que a ciência funciona, ou seja, a eficácia da investigação científica tem sido confirmada e comprovada nos últimos 300 anos de várias maneiras. As admiráveis descobertas científicas e as façanhas da tecnologia, incontestavelmente verificadas nos últimos 100 anos, constituem uma clara e inequívoca demonstração da eficiência da metodologia científica. Nós não podemos contestar isso. Uma segunda, realmente, eu diria vantagem, a execuibilidade do método científico reside principalmente na curiosidade intelectual, inerentemente ligada à própria natureza do homem, e na possibilidade das inúmeras interações racionais entre a mente humana e os sistemas ordenados da natureza. A ciência funciona, não é? Independente da cosmovisão do cientista, se ele é cristão, se ele é ateu, a própria curiosidade humana ela acaba realmente sendo um fator importante que leva realmente o ser humano a investigar de maneira minuciosa, procurando sistematizar o conhecimento e, a partir daí, desenvolver hipóteses e assim por diante, e isso funciona muito bem. Mas nós temos aqui um terceiro fator, né? A confiabilidade do método científico fundamenta-se na adequada utilização de instrumentos, técnicas e recursos de observação, na contínua verificação de hipóteses e na repetição de experimentos. Essa abordagem que colocamos aqui ela é fundamental. Ou seja, se alguém tem alguma predisposição para desonestidade ou quer realmente forjar dados, omitir outros dados, cedo ou tarde isso é descoberto. A ciência realmente ela é confiável, ela preconiza a honestidade como método. Vamos para o quarto? A ciência traduz uma linguagem universal que possibilita contatos produtivos envolvendo, em muitos casos, pessoas com princípios morais e religiosos totalmente diversos. E, finalmente, colocamos um alerta. É uma coisa preocupante que muitas vezes é passada de maneira desapercebida pelos cientistas. A utilização de conceitos evolucionistas, que podem ser traduzidos muitas vezes por narrativas hipotéticas, e quando se insiste em utilizar essas narrativas como se fosse conhecimento, nós temos que utilizar essa designação, pseudo-conhecimento científico. E, muitas vezes, esse pseudo-conhecimento científico ele é tratado como se fossem leis naturais. Isso tem desvirtuado a própria pesquisa científica, propiciando muitos desentendimentos e prejuízos no progresso do conhecimento científico. Então, realmente é preocupante isso. E eu creio que muitos cientistas, de maneira inadvertida, utilizam conceitos que, na realidade, não são conceitos científicos. Pertencem ao campo da filosofia ou algo parecido. Nesse sentido, então, seria interessante nós colocarmos aqui uma das fontes de conhecimento frequentemente utilizadas por cientistas. E não é ciência. Aqui, então, nós vemos o campo de atuação do naturalismo metafísico. Parece um termo um tanto complicado,
mas sim a filosofia. Ou seja, é uma maneira filosófica de enxergar a realidade. Colocamos um esqueminha parecido com o anterior, eu creio que é válido. Conhecimento das primeiras causas e dos princípios do mundo natural sob uma perspectiva ateísta da realidade. Então, evidentemente que essa visão ateísta da realidade tem suas implicações. E vamos colocar algumas dessas aqui. Não existe nenhuma realidade imaterial, Deus não existe. Eu coloquei da forma interrogativa para que essas afirmativas feitas pelos ateus não tenham uma conotação dogmática. Ou seja, é interessante que ele faça essas perguntas e tente refutá-las ou desenvolvê-las de maneira mais aprofundada. A origem e a manutenção do universo, da vida e das leis naturais dispensam um interventor externo. Então, isso realmente é uma conclusão lógica do naturalismo metafísico. E, finalmente, a única realidade existente é aquela percebida pelos sentidos. Então, essa visão ateísta da realidade, que nós chamamos de naturalismo metafísico, ela pode desenvolver realmente um ciclo aqui, né, como o anterior. Ou seja, isso pode ser considerado como questões, como perguntas a serem feitas, e pode ser avaliado. Então, só que essa avaliação ela tem a conotação realmente de conjecturar. Não é? E isso pode ser feito, os filósofos fazem isso muito bem. Bem, vamos então, de maneira um pouco mais detalhada, procurar verificar as verdadeiras implicações, não é? No conhecimento humano dessa cosmovisão que seria o naturalismo metafísico. A primeira delas, o naturalismo metafísico constitui a principal fonte de conhecimento filosófico ou não científico, utilizada por cientistas evolucionistas. Então, quando ele insiste em utilizar esse tipo de conhecimento, ele está no campo do pseudo-conhecimento científico. Se eu quiser usar o termo científico, não pode ser realmente um conhecimento experimental, observacional, como realmente a ciência preconiza. Então, isso é muito utilizado por cientistas evolucionistas na construção de modelos sobre as origens, a origem da Terra, da vida, das espécies, do ser humano e assim por diante. É importante deixar claro que essa visão ela é constantemente utilizada por cientistas evolucionistas. Vamos ver uma segunda explicação ou implicação desta cosmovisão. Etapas que necessariamente teriam ocorrido na versão evolucionista da história da vida. A não-vida gera vida, o simples se torna complexo, o não racional produz a razão e a inconsciência origina a consciência. E podemos até acrescentar mais um. O acaso constrói a ordem e a harmonia. Parece frases um pouco, eu diria, pejorativas, não é, para alguns, mas elas têm que ser consideradas por alguém que enxerga a realidade que nos cerca de maneira ateísta, como sendo a única realidade perceptível pela inteligência humana. Não existe nada fora daquilo realmente que nós vemos pelos sentidos. Ou seja, o transcendental não existiria. Então, isso aqui muitas vezes, essas afirmativas que eu coloquei aqui, elas são revestidas, enfeitadas por argumentos científicos. Isso ocorre com bastante frequência. Vamos então para uma terceira implicação que é importante ser considerada. Aqui está então. Conforme o evolucionismo, no princípio, o nada criou. Ou seja, antes daquela singularidade que teria originado o Big Bang, não havia nada. Então, de alguma forma, o nada criou. Esse poderoso nada, criador mutante, lenta e gradualmente foi criando e se transformando para finalmente gerar um universo, todas as leis naturais, toda a biodiversidade e a própria mente humana. Parece, mais uma vez, uma maneira não tão agradável de se abordar a realidade, mas ela tem que ser considerada como sendo válida para uma mente ateísta. Vamos para a quarta implicação do naturalismo metafísico. Na visão naturalista evolucionista da realidade, uma poderosa trindade age continuamente. Ou seja, o tempo realiza milagres. O acaso é onipotente e a seleção natural possui a capacidade da onisciência. Essas informações são muito
para alguns agressivas, mas no fundo elas têm realmente que ser admitidas. As mesmas afirmativas colocadas aqui, elas são desenvolvidas de maneira gradual, com argumento científico, de tal maneira que quem realmente não percebe dá a impressão que toda argumentação é científica, mas o arcabouço, o pano de fundo é totalmente metafísico. Por exemplo, na origem da vida isso fica muito claro, na visão evolucionista. Mas cabe aqui um alerta que deve ser realmente considerado. O naturalismo metafísico é confundido ou amalgamado, fundido, misturado com a metodologia científica de tal maneira que a grande maioria dos pesquisadores, ateístas ou evolucionistas, no campo das ciências naturais, parece não ter consciência dessa lamentável realidade. Então, eu creio que essas considerações são fundamentais para que nós, ao olharmos alguma proposta, alguma hipótese, algum modelo que procura explicar as origens, verificar se realmente essa visão da realidade, o naturalismo metafísico não está presente. Eu creio que está. E tenho identificado em muitos casos realmente a presença do naturalismo metafísico no desenvolvimento da pesquisa científica. Bem, eu creio que nós saímos um pouquinho do nosso título original, Confrontos entre a Ciência e a Bíblia. Por quê? Porque é importante colocar essa visão ateísta da realidade, porque ela está, muitas vezes, misturada com a própria ciência. Mas vamos então para aquilo que nos propomos dentro do título original. O conhecimento bíblico está envolvido aqui também, né? Um quadrinho semelhante aos dois anteriores, perfeitamente válido. Procedimento da investigação bíblica. Esse procedimento é um procedimento talvez mais no campo intelectual. Uma pessoa realmente que quer conhecer a Bíblia e talvez pensando mais em valorizá-la pelos seus aspectos históricos ou sua própria historicidade. Vamos lá então. Investigação minuciosa, contextual, linguística e arqueológica da Bíblia. Ao estudarmos a Bíblia em profundidade, com realmente essa visão, uma investigação detalhada, minuciosa, e quem sabe utilizarmos outras fontes de conhecimento para verificarmos a veracidade ou historicidade do relato bíblico. Eu creio que algumas hipóteses de trabalho podem ser levantadas e não devem ser tratadas de maneira dogmática. Então, essas implicações primárias estão colocadas como questões, mas eu vou colocar aqui particularmente de forma afirmativa. É possível distinguir os relatos literais daqueles de natureza simbólica. Deus se revela na natureza, origens, manutenção e restauração, e também de forma pessoal. A narrativa do dilúvio, de Gênesis, constitui uma verdade histórica. Se eu colocasse apenas como afirmações essas três questões que eu levantei aqui, talvez ela soasse de maneira muito dogmática. Não são dogmas isso aqui. Por quê? Eu vou procurar verificar se isso aqui é válido. Então eu vou continuar aqui minha investigação. Eu passo então para o teste dos registros históricos e análise de determinadas declarações. Como eu realizo esse teste? Eu vou aqui, novamente, na parte inicial e procuro realizar esse ciclo. E essas questões devem ser sempre desenvolvidas e eu devo realmente levantá-las constantemente. Eu vou encontrar respostas e confirmações e eu creio que isso é fundamental. Esse ciclo aqui, eu tenho feito ele desde meus 7 anos de idade, continuo fazendo e realmente é bastante enriquecedor o conhecimento advindo desse estudo sistemático. Bem, eu creio que seria interessante nós colocarmos aqui também as implicações dessa visão bíblica. Eu colocaria como as evidências de que a Bíblia é um livro digno de confiança. Essa pesquisa me permite obter um conhecimento válido, legítimo, autêntico. Vamos ver a primeira. A historicidade da narrativa bíblica é confirmada pela própria arqueologia. Eu creio que quando os arqueólogos procuram estudar os achados, aqueles artefatos humanos antigos, da região da Mesopotâmia antiga, do Egito, da Palestina antiga,
irão encontrar muitas evidências realmente ligadas a acontecimentos históricos que estão na Bíblia. Podemos falar bastante sobre isso, mas eu creio que não há dúvida de que a arqueologia confirma a veracidade da narrativa bíblica de eventos que ocorreram no passado. A segunda evidência de que a Bíblia realmente é um livro confiável é a coerência interna. 40 autores vivendo em épocas diferentes, em um intervalo de 1.600 anos. E essa coerência é legitimada mediante a análise linguística dos originais. Então, eu creio que essa segunda, eu diria, evidência, ela é muito forte. Se a Bíblia fosse um livro qualquer, não haveria essa coerência num período tão longo de tempo. Vamos para o terceiro. Profecias cumpridas com exatidão. Profecias messiânicas, longos períodos históricos e proféticos são evidências fortíssimas de que a Bíblia realmente é um livro confiável historicamente. Cientistas se interessaram pelo estudo realmente da Bíblia por causa das profecias, né? E entenderam realmente que as profecias bíblicas é como se a onisciência de Deus estivesse sendo compartilhada com o ser humano. É algo fantástico, vale a pena nos demorarmos nesses aspectos bíblicos. O quarto fator, preservação incontestável, que é confirmada pelos manuscritos do Mar Morto. São os achados arqueológicos de textos bíblicos antigos que confirmam realmente que a Bíblia que você tem hoje é a Bíblia que retrata aquilo que aconteceu. Não houve mudanças significativas nas cópias, nas versões da Bíblia em todo o mundo. O quinto fator, leis de higiene e saúde, princípios antecipados em mais de 3.000 anos. E vamos encontrar isso realmente fazendo com que a nação de Israel, até os judeus de hoje em dia, tenham vantagens e privilégios por seguirem alguns princípios de saúde que Deus estabeleceu de maneira revolucionária lá atrás. Por que revolucionária? Alguns lugares ainda não valorizam aquilo que a Bíblia valorizou, e é válido, é paradigmático até hoje, né? Mas que foi estabelecido por Deus lá atrás, há muito tempo atrás. O sexto fator que realmente gera confiança no texto bíblico são as leis civis, éticas e morais estabelecidas para Israel no Antigo Testamento e até hoje são válidas, não é? Essas leis, inclusive, regulam nossos direitos e deveres. Se fala muito nas normas romanas, né? Mas se formos pegar essas normas, né, que foram estabelecidas lá pelos romanos lá atrás, nós iremos verificar que elas se fundamentam em princípios. E esses princípios são bíblicos. Mas eu creio que é importante nós termos realmente esse sétimo fator como sendo um dos mais importantes. Os outros anteriores talvez sejam mais valorizados por pessoas que pensam que usam apenas a razão, não é? E que isso é o suficiente. Não. Eu creio que esse fator talvez seja o mais importante. A Bíblia, indiscutivelmente, é um livro que transforma vidas, tornando homens e mulheres mais semelhantes ao próprio Deus. Eu creio que esse fator deve ser bastante valorizado porque ele é real. E explicar isso cientificamente é uma necessidade. É só analisarmos a vida de pessoas, as vidas de muitas pessoas que foram transformadas por esse livro que é a Palavra de Deus. Mas cabe um alerta. Interpretações equivocadas da Bíblia, chamamos de pseudo-conhecimento bíblico, por parte de alguns teólogos, intelectuais, historiadores modernos, cientistas, tem dificultado, e essa dificuldade ocasiona prejuízos incalculáveis. Então, dificultado a utilização da Bíblia como uma importante fonte de conhecimento complementar à pesquisa científica. Então, com essas definições, esses conceitos que acabaram de ser expostos, podemos então iniciarmos o nosso confronto entre ciência e a Bíblia. Professor, para não nos envolvermos nos desagradáveis conflitos entre ciência e a tecnologia bíblica e filosofia, não seria mais conveniente evitar qualquer tipo de associação entre essas três áreas do conhecimento? Essa pergunta é muito importante, não é? Mas ela não é tão simples. Eu creio que em algumas situações, o confronto ocorre, ele é desnecessário, não haveria necessidade, isso gera problemas, celeuma, brigas, discussões. Mas eu creio que é importante responder essa pergunta com bastante cuidado. E resolvemos realmente respondê-las considerando 6 argumentos que vamos expor aqui. Primeiro deles, o significado e abrangência das 3 áreas.
quando se fala em conhecimento científico, conhecimento bíblico e conhecimento filosófico, ligado ao naturalismo metafísico especificamente, nós vamos verificar que essas três áreas são muito abrangentes, né? E elas acabam, inclusive, gerando sombreamentos. Uma realmente parece se interessar pelo mesmo tema da outra. Então, a abrangência dessas três áreas tem que ser considerada. O segundo, campo de ação exclusivos. Mesmo que exista essa abrangência, eu creio que é importante nós considerarmos que existem alguns aspectos que são exclusivos de cada um desses campos. Alguns são exclusivos da filosofia, alguns da teologia bíblica e outros da própria ciência. Quando eu falo, por exemplo, em experimentação científica, observação cuidadosa de fatos da natureza, visando realmente estabelecimento de modelos científicos, assim por diante, isso é a área específica da ciência. A filosofia e a teologia realmente não pode se misturar no momento que o cientista está atuando nessa atividade exclusivamente científica. Mas também existem interesses inclusivos, por exemplo, harmonia na natureza. A filosofia se interessa em compreender a harmonia na natureza, parece que ela está presente na natureza. As coisas funcionam com bastante equilíbrio, existe uma sintonia fina na própria matéria, no comportamento dos seres vivos. Por outro lado, no campo científico, o cientista verifica essa harmonia também. Os sistemas ordenados são muito bem estabelecidos, funcionam, eles se replicam, se reproduzem, e somente leva o cientista a enxergar também essa harmonia. E, no caso do cristão, daquele que tem a Deus como seu Criador, com base no texto bíblico, ele vai também enxergar essa harmonia na natureza, ele vai reputá-la a ação de um Deus Criador e de um Deus somente mantenedor. Então, eu creio que esse terceiro fator deve ser considerado. Então, em algum momento, o tema ele vai ser comum, ele vai ser interessante para as três áreas. Um quarto fator, respondendo a essa pergunta, questões amplas e complexas da mente humana têm que ser consideradas. Ou seja, a mente humana ela trabalha de maneira muito ampla, de tal maneira que eu tenho que dizer nesse momento que a realidade perceptível pela mente humana ela é muito mais abrangente do que a realidade pequena envolvida, circunscrita à pesquisa científica. Tem pessoas que não pensam assim. Pensam exatamente ao contrário. Acho que toda a realidade ela pode ser compreendida pela ciência. Se não é hoje, amanhã o será. Isso chama-se cientificismo. Eu creio que isso não reflete uma realidade. Essa visão positivista, ela ainda existe na mente de alguns cientistas e isso acaba bitolando, tolhendo a mente do cientista de abranger horizontes mais amplos e eu creio mais significativos. Uma quinta questão deve ser considerada. A história da ciência moderna. Raciocínio integral. O que eu quero dizer com isso? Que os cientistas do século XIX, XX, pouco antes, mais do século XIX, XVIII, XVII, voltando lá atrás, os pais da ciência moderna, eles eram teólogos, filósofos e cientistas. E eles caminhavam nessas três áreas de maneira tranquila. Isso foi muito bom. Isso se promoveu o crescimento, o fortalecimento do conhecimento científico, o progresso do conhecimento científico, da mesma forma que também ele levou algumas pessoas a investigarem a palavra de Deus de maneira mais profunda, foi ótimo. E uma visão filosófica mais correta, fugindo daquela visão filosófica dos gregos. Então eu creio que é importante realçarmos que às vezes é saudável nós interagirmos com essas três fontes de conhecimento. Filosofia, a Bíblia e a própria ciência. E, finalmente, questões sobre as origens, onde essa interação é inevitável. Eu disse há pouco que é interessante, é agradável, mas eu diria que, além disso, é fundamental que essas três áreas sejam juntas, porque ao procurar explicar coisas que ocorreram lá atrás, de maneira inevitável, eu vou estar trabalhando com as três, mesmo que eu não tenha consciência disso. Muito bem, eu creio que respondi um pouco demoradamente essa questão, mas eu creio que estamos preparados agora para iniciarmos realmente o confronto que propusemos no começo. Muito bem, então vamos para o confronto entre conhecimento bíblico e conhecimento científico. Aqui no centro podemos notar essa figurinha, onde o conhecimento científico está em cima, em vermelho, e o conhecimento bíblico em verde abaixo.
os dois triângulos estão separados, existe uma interrogação. Ou seja, a pergunta que foi feita, será que eu devo confrontar esses dois conhecimentos? Eu creio que a partir das definições que colocamos, a partir das ponderações e do cuidado que devemos ter, eu creio que é possível. Então, quando realmente eu procuro definir claramente o que é ciência, o que pode ser conhecimento pseudocientífico, o que é conhecimento bíblico, o que pode ser conhecimento pseudo-bíblico, né? Então, eu posso, lá, uma primeira situação, confrontar um conhecimento científico com conhecimento bíblico. Ou melhor, pseudo-conhecimento científico com conhecimento bíblico. Eu vou encontrar o quê? Uma incompatibilidade. Então, os dois triângulos estão deslocados, mostrando realmente que é um confronto desagradável, mas ocorre. Um lado está correto com relação à interpretação da Bíblia. O outro lado está equivocado com relação ao conhecimento científico. Então, tendo em vista realmente essa situação, podemos colocar as possíveis situações. Conhecimento científico com pseudo-conhecimento bíblico, pseudo-conhecimento científico com pseudo-conhecimento bíblico. São duas visões equivocadas que se confrontando. E aqui existe incompatibilidade. Mas é incrível. No quarto exemplo, nós temos um pseudo-conhecimento científico estando associado com pseudo-conhecimento bíblico e isso configurar um quadro harmonioso. Isso é interessante, mas é muito perigoso. Nós vamos exemplificar isso. E, finalmente, quando eu tenho conhecimento científico autêntico associado com conhecimento bíblico autêntico, eu vou citar 3 exemplos dessa compatibilidade que é desejável, que deve ser buscada por todo aquele que se interessa em compreender as origens. Muito bem. Então vamos para o exemplo 1, origem da vida. Temos aqui um quadro geral mostrando um pouco da biodiversidade que temos aqui na nossa região da Amazônia, não é? É algo fantástico, né? Como tudo isso se originou, não é? O primeiro ser vivo. Então, nós temos aqui nesse momento uma visão, infelizmente, equivocada no campo científico e uma visão correta no campo bíblico. Bem, podemos já dizer que nesse exemplo existe uma associação incompatível. Está claro aqui, não é? A origem da vida, então, é uma discussão entre um cientista que ele está equivocado com a sua afirmação que ele considera científica, mas não é. E alguém que está interpretando corretamente a Bíblia. Um exemplo, vamos colocar aqui, do pseudo-conhecimento científico, nessa área, a origem da vida, é a biogênese. Aqui embaixo, eu creio que dá para ler, a origem da vida, naturalmente, a partir de substâncias inorgânicas. Ou seja, a partir de um primeiro momento, eu tenho um primeiro ser que aparece, seria uma geração espontânea inicial, e a partir daí todos os seres aparecem e isso explicaria toda a atual biodiversidade. Eu diria que a biogênese, se ela for insistida em estar aqui, nesse triângulo de cor vermelha, ela tem que ser tratada como um pseudo-conhecimento científico. Ou, melhor, seria um conhecimento metafísico ou filosófico. Aí sim, não haveria problema. Mas se alguém insistir em colocar isso no campo do raciocínio científico, eu tenho realmente que colocar esse pseudo antes aqui do conhecimento científico. Bem, o que diz a Bíblia? Deus Criador. A origem da vida, dos tipos básicos e do homem, segundo o relato bíblico de Gênesis. Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes no significado desse tipo básico, que corresponde à espécie, às espécies que Deus criou lá em Gênesis 1. Então, esse quadro realmente reflete uma situação constrangedora. Vamos tirar o fundo para enxergarmos um pouco melhor. Tá? Eu tenho um conhecimento pseudocientífico associado com conhecimento bíblico correto. Isso gera problemas, incompatibilidade. Isso deve ser evitado, mas deve ser distinguido, identificado. Vamos para o exemplo 2. Mudanças nas espécies. Esse tema realmente é bastante interessante. Você está vendo aqui, nesse quadro, a variedade de cães que existe. Cães domésticos. A variedade é muito grande, são centenas que existem. E cada ano parece que se cria uma nova uma variedade de cães domésticos. Nós colocamos aqui, então, família Canidae, Canídeos. A variabilidade é muito grande. Como eu posso entender
essa variabilidade numa visão científica correta e numa visão agora bíblica equivocada. Agora o equívoco está no campo do conhecimento bíblico. Né? E certamente isso vai gerar incompatibilidade. Alguém está usando indevidamente o conhecimento bíblico. E alguém está fazendo afirmações científicas corretas sobre o mesmo tema. Então isso leva realmente a uma situação de também celeuma, discussão, infelizmente ocorre algumas vezes. Mas o que eu quero realmente dizer aqui como conhecimento científico? Microevolução. O que seria realmente uma microevolução? Eu coloquei entre aspas. É uma microevolução que ocorre. Inclusive, a própria variedade de cães é um exemplo de microevolução. Uma variabilidade dos seres dentro de limites. Ou seja, eu coloquei aqui embaixo, então, é bom ler. Mudanças ao nível do tipo básico. Corresponderia à espécie de Gênesis. Equivale à espécie, gênero ou família na taxonomia biológica atual. Então, esse tipo básico pode sofrer variação. Novas espécies podem ter surgido, até novos gêneros. Agora, novas ordens, novas classes, isso aí é outra história. Isso pertence ao campo da macroevolução, nós vamos ver mais adiante. Okay? Então, a visão bíblica equivocada agora, você pode ver no quadro, é o fixismo. Ou seja, é bom ler aqui embaixo, toda a atual biodiversidade foi originalmente criada por Deus. Ou seja, Deus criou lá atrás e nada se modificou ao longo dos milênios. E nós temos então um feixe de várias paralelas, unindo todos os seres criados lá atrás com os mesmos que existem hoje. Essa visão bíblica ela não existe mais há muito tempo. Isso a partir do século XX já, nenhum criacionista realmente, nenhum cristão, nenhum cientista realmente cristão valoriza isso. Então, mas alguns querem insistir, né, nessa visão e ela é equivocada. É uma interpretação equivocada da Bíblia. Então, um problema sério, levantado, realmente, por alguém que não leu a Bíblia de maneira correta e não interpretou-a de maneira correta. Ok, vamos então para esse quadro. Tiramos o fundo para termos uma visão desses dois confrontos. Infelizmente, quem está criando a situação constrangedora é aquele que está interpretando a Bíblia de maneira equivocada. Vamos rapidamente para o terceiro exemplo, o registro fóssil agora. Então, os fósseis estão aí na coluna geológica, e eu tenho agora uma associação entre conhecimento científico, pseudo, e um pseudo-conhecimento bíblico. Os dois realmente apresentam visões equivocadas sobre o registro fóssil. Vamos ver então aqui essa incompatibilidade baseada numa afirmação pseudocientífica do uniformismo. O que seria o uniformismo? A coluna geológica é o resultado da ação contínua dos fenômenos geológicos atuais, ordinários. Ou seja, não existe catastrofismo na natureza, no passado. Então tudo ocorreu lentamente. Essa visão já está equivocada. Mesmo no campo da ciência definida por alguns evolucionistas, eles já realmente consideram que o uniformismo deve ser reinterpretado. Mas alguns insistem, não, tudo ocorreu lentamente, não existe sobressaltos na natureza, as coisas são lentas. Isso certamente para justificar os milhões de anos. Essa visão realmente não é aquela que a coluna geológica nos mostra. Para mim, o uniformismo reflete uma pseudo visão científica da realidade. E a visão bíblica, falsa também. A primeira semana simbólica, isso defendido pelo criacionismo progressivo de Gênesis, primeira semana de Gênesis, representa longos períodos de criação e destruição. Então alguns querem estender os períodos de tempo que dizem estar ligados à coluna geológica, às camadas sedimentares com fósseis. E procuram associar, entender esse prolongado período com a narrativa bíblica da criação. Isso realmente não faz sentido, é uma visão bíblica totalmente equivocada. Então, são duas pessoas equivocadas, um no campo científico, outro no campo bíblico, e, infelizmente, o resultado são discussões que seriam desnecessárias. Agora, vamos para uma visão geral dessa incompatibilidade que ocorre, porque algumas pessoas pensam assim e outras pessoas pensam assim. Agora, o quarto exemplo é interessante. Uma mesma pessoa pode ter a visão bíblica e científica. E as duas estão equivocadas, mas parecem se harmonizarem. Olha só, eu tenho aqui, do lado esquerdo, o livro A Origem das Espécies de Darwin, na sua encadernação, onde estão sendo comemorados aí os 150 anos da publicação desse livro. Aqui eu tenho os originais,
publicados em 1859, e a versão comemorativa dos 50 anos de Darwin, autor desse livro. Mas olha que interessante, 2 anos antes da publicação do livro A Origem das Espécies, foi publicado o livro dos Espíritos por Allan Kardec, em 1857. É interessante que os conceitos levantados aqui se harmonizam com os conceitos levantados no livro de Darwin. Então, existe uma harmonia entre o que está escrito aqui e o que está escrito lá. Interessante. Então, eu diria que o livro de Darwin, alguns até dizem que ele não mais é válido, existe a visão neodarwinista, a nova síntese, mas alguns valorizam, existem os ultradarwinistas até hoje. Eu diria que as conclusões de Darwin com relação à capacidade da seleção natural de gerar mudanças realmente não faz sentido. Então, como se explicasse toda a biodiversidade. Então, eu diria que nesse contexto, esse livro apresenta um pseudo-conhecimento científico. Por outro lado, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, alguns dizem, fundamentado na Bíblia, os Evangelhos, realçam somente o conteúdo básico desse livro. Alguns já dizem que não tem nenhuma incompatibilidade entre esse livro de Allan Kardec e os princípios do cristianismo. Eu, então, tenho que admitir que essa visão é uma visão um pseudo-conhecimento bíblico. Na realidade, não faz sentido. Então, a associação é compatível. Uma mesma pessoa pode ter a visão de Darwin e a visão de Kardec. E ele encontra essa harmonia. Interessante. Aqui eu tenho a evolução de todos os seres, aqui eu tenho a evolução do espírito ou da alma. Não é? Ou seja, as transformações macroevolutivas definidas por Darwin, mudanças, realmente saltos nas transformações dos seres, mudanças envolvendo táxons superiores, novas ordens, novas classes. Essa macroevolução ela não tem amparo científico. Então, ficaria no campo do pseudo-conhecimento científico. Por outro lado, a evolução do espírito, reencarnação, evolução ou aperfeiçoamento do espírito mediante sucessivas reencarnações. Isso não é bíblico, mas é incrível que se harmoniza com a visão evolucionista darwiniana. Então, muitos realmente acabam fazendo essa associação duplamente equivocada. Uma harmonia, uma compatibilidade perigosa, porque ele está fundamentada em conhecimentos realmente bíblicos equivocados e conhecimentos científicos também equivocados. Então, esse quadro é um quadro perigoso, porque eu creio que isso tem iludido muitas pessoas, considerando que eu olho, aqui eu encontro a harmonia entre a ciência e a religião. A ciência e a religião se harmonizam perfeitamente e apresenta esse quadro. Eu creio que se entendemos o que é religião, no caso da religião bíblica, ou conhecimento bíblico, o que é ciência, essa afirmativa não se sustenta, nem biblicamente e nem cientificamente. O surgimento de importantes movimentos sociais, científicos e religiosos no século XIX, marxismo, darwinismo, kardecismo, etc., em torno de 1844, refletiriam apenas acontecimentos naturais ou apontam para estratégias cuidadosamente planejadas?
Dando continuidade, então, às várias possibilidades de confrontos entre a ciência e a Bíblia, ou entre o conhecimento científico e o conhecimento bíblico, partimos, então, para o quinto exemplo, a origem da vida. Agora, numa visão harmoniosa entre o verdadeiro conhecimento bíblico e o autêntico conhecimento científico. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Eu menciono aqui o livro de Michael Behe, né, A Caixa Preta de Darwin, onde ele procura demonstrar que uma célula ela está profundamente constituída por elementos, as organelas, que têm uma interação funcional, ou seja, cada organela de uma célula tem funções específicas altamente complexas, que por sua vez só funcionam na presença das demais organelas. Então essa interdependência funcional da célula mostra para Michael Behe, que por sinal é um evolucionista, que uma célula não poderia ter surgido gradualmente, parte por parte, até formar uma célula completa. Ou seja, a célula surgiu pronta. Ela pressupõe um criador. Eu diria que os argumentos eles são científicos, até filosóficos, para justificar a visão de Michael Behe. Bem, então, essa visão tem um amparo científico e também a Bíblia nos deixa claro que a origem da vida, não é, ela é criação de Deus. Então, para entendermos um pouquinho melhor, de maneira até um pouco, eu diria, simples, mas é bom, entendemos que complexidade irredutível, eu coloquei aqui TDI, ela é utilizada pela teoria do design inteligente. Comumente, é um dos argumentos fortes utilizados por esse movimento recente, design inteligente. Sistemas orgânicos cujas partes apresentam interdependência funcional. Né? Então, não dá para imaginar que uma complexidade irredutível, como o próprio nome já diz, ela não pode ser reduzida, né, às suas partes elementares, e a partir daí imaginar uma síntese, no sentido contrário, ela se formando aos poucos a partir de matéria inorgânica. Não, a célula ou surgiu pronta ou jamais teria existido. E isso pode estar completamente, eu diria, ligado, eu diria, justificado por aquilo que conhecemos na Bíblia da existência de um Deus criador. Ou seja, comparar, eu coloco aqui, a complexidade da natureza com a complexidade dos artefatos humanos. Eu irei fazer isso mais à frente. Nossa quinta aula, quinto módulo, eu iria abordar isso um pouco melhor. E até no quarto e quinto módulo, esse assunto será desenvolvido com mais profundidade. Ou seja, quando olhamos para a célula, verificamos a sua complexidade grande. Nada que o homem produziu até hoje, né, com toda a tecnologia, se compara a uma célula. Né? Então, se os artefatos humanos, evidentemente, foram planejados, uma célula, com certeza. Então, isso nos reporta a um Deus criador, aquele que criou a célula e muito mais do que isso. Né? Então, essa compatibilidade ela enaltece o autêntico conhecimento científico e também confirma o conhecimento bíblico legítimo. Nós sabemos que Deus é o Criador. Então, essa é a visão desejável, essa realmente é a associação que leva ao crescimento no campo científico e no campo teológico também, na mente de um cientista ou mesmo de um estudioso da natureza. Bem, vamos para o sexto. Percebo que eu estou praticamente repetindo aqueles mesmos temas que geraram problemas, incompatibilidade, mas agora com uma visão correta, onde existe a compatibilidade entre conhecimento bíblico e conhecimento científico. E esse quadro aqui, é importante analisarmos esse quadro aqui. Ele é muito, eu creio que, explanatório, e explica realmente aquilo que traz confusão na mente de muitas pessoas. Olha só esse quadro. Eu tenho aqui, em cima, o criacionismo e aqui embaixo o evolucionismo. Embora eu iria abordar essas duas cosmovisões mais à frente, é bom já antecipar aqui. Aqui no criacionismo, na origem, na criação divina, eu tenho uma floresta. Imagine uma floresta cujas árvores estão de ponta cabeça, porque eu estou iniciando de cima para baixo. Né? E existe uma grande variedade de troncos,
E alguns troncos já estão bifurcando antes da grande catástrofe, que seria o dilúvio. Posteriormente, as modificações continuam, eu tenho uma maior arborização, uma maior ampliação da biodiversidade, surgem novos ecossistemas e novos ambientes ecológicos, então isso suscita transformações. Transformações ao nível do tipo básico. E eu chego então no presente. Analisem que essa parte do quadro ela é parecida com essa de cá, como se eu tivesse aqui no presente um espelho. Existe uma simetria no que está aqui e no que está aqui. Ou seja, aquilo que eu posso analisar nos últimos milhares de anos, usando a história e a ciência nos seus compêndios, desde 300 anos atrás, vou verificar que existe realmente uma variação. Essa variação tanto é advogada pelos cientistas criacionistas como pelos evolucionistas. Só que quando eu vou no tempo lá atrás, eu vejo uma mudança aqui em relação ao criacionismo. Eu vejo uma arborização que chega num tronco apenas. Apenas uma grande árvore. Então, eu teria toda a biodiversidade que existe hoje partiu de um único ser lá no começo, quem sabe há bilhões de anos. Já no criacionismo, toda essa biodiversidade, aquela que está sendo estudada cientificamente, ela corresponde a uma floresta de árvores que correspondem, em princípio, à criação original de Deus lá atrás. Os troncos com possibilidade de mudanças. Mudanças dentro de limites. Ok? Então, esse quadro fica fácil entender que eu estou valorizando tanto a ciência como o conhecimento bíblico. Isso gera uma compatibilidade, uma realização intelectual, onde a honestidade está sendo valorizada tanto com relação à interpretação dos fatos da natureza, como com relação à interpretação do texto bíblico. Então, a microevolução, estou repetindo, são mudanças envolvendo táxons inferiores, variedade intraespécie, novas espécies e novos gêneros. Não há problema. Podemos imaginar que muitas dessas mudanças ocorreram, inclusive, logo após o dilúvio. Mudanças drásticas para os seres se adaptarem. Foram criados com uma elasticidade genética de tal monta que haveria condições de se ajustarem aos novos ambientes agressivos. Então, as mutações, em princípio, deletérias, elas se ajustariam a mudanças deletérias ambientais e geraria a sobrevivência desses seres mudados, mas mudanças apenas até o nível de gênero. Daí para cima, nós teremos então as mudanças definidas pela macroevolução, que ficam no campo da especulação e da filosofia. E o conhecimento bíblico nos leva não ao semifixismo, ao fixismo, melhor dizendo. Não somos fixistas, criacionistas, somos semifixistas, ou seja, existe variabilidade. É bom repetir, variabilidade dentro de limites. Espécie de Gênesis corresponde a um tipo básico. Este tipo básico, por sua vez, ele pode evocar mudanças que vão de espécie até gênero. Então, isso aqui pode ser confirmado cientificamente. Então, é uma visão bíblica que de forma alguma contradiz as descobertas da ciência. E uma afirmação científica que de forma alguma ela contraria os princípios bíblicos com relação às origens. Bem, esse quadro então deve ser apreciado como sendo um quadro válido, um quadro que deve ser buscado realmente por aquele que intenta compreender eventos passados, usando argumentação científica e bíblica. Finalmente, a origem do registro fóssil foi considerada nos exemplos anteriores, mas agora de maneira equilibrada, de maneira correta. E vamos verificar que essa associação não só ela é desejável, mas ela é, eu diria, inevitável. Para um cientista cristão, ele vai, em algumas situações, ao procurar explicar o passado, ele vai associar o conhecimento bíblico com o conhecimento científico. Qual seria o exemplo, então, que eu colocaria aqui? O conhecimento científico, florestas petrificadas. Aqui no fundo do quadro, vocês perceberam alguns troncos verticalizados. São troncos de árvores que não cresceram onde estão. As árvores já estão fossilizadas, petrificadas, elas foram transportadas de outros locais. Então, evidências de uma origem alóctone e catastrófica para as plantas fossilizadas. Ou seja, muitos cientistas consideram que as plantas, realmente, mesmo as camadas de carvão, onde você encontra material vegetal em grande quantidade fossilizado, alguns consideram que esse material se originou onde ele está. Os pântanos se desenvolveram naquela região e posteriormente houve um soterramento,
houve um remanescente das plantas que continuou naquele ambiente, e assim eu tenho uma sucessão de catástrofes e processos de calmaria geológica que permitiu que essas florestas renascessem. Isso não faz sentido. Quando você olha uma camada de carvão, mesmo as florestas petrificadas, você tem que admitir que, na realidade, esse material ele foi arrancado de algum lugar, transportado e depositado em outro lugar. Ou seja, a origem não é autóctone, mas sim alóctone. Houve transporte desse material. Eu creio que, se essa visão fosse valorizada, muitas descobertas no campo da geologia, paleontologia, teriam resultados mais promissores, pois realmente essa seria a origem verdadeira das florestas petrificadas. Não é? Esse é o conhecimento científico legítimo. Alguns cientistas já sabem disso, mas essas descobertas ficaram realmente reservadas para um grupo específico de cientistas. Ainda hoje, você vai nos cursos de geologia e biologia, e quando se fala em camadas de carvão, sempre se repete a mesma coisa. Não, são pântanos sucessivos, que se desenvolveram no passado. Não faz sentido. Você tem que imaginar outro cenário. Grandes massas de água se movimentando, sendo transportadas e sendo soterradas gradualmente devido aos movimentos, fluxos e refluxos de marés. Então eu teria uma alternância vertical dessas camadas. Muito bem. Isso está compatível com o texto bíblico? Evidentemente que sim. Soterramento de grandes florestas petrificadas estão perfeitamente ligadas e compatibilizadas com a grande catástrofe, ou seja, a narrativa bíblica do dilúvio, um desastre geológico de proporções globais que ocorreu no passado. Nós dedicamos, então, a segunda sessão dessa série de aulas exatamente para falar sobre isso, especificamente. Evidências de uma catástrofe geológica de proporções globais estão por toda parte, no mundo inteiro. Mas é incrível. A grande maioria dos geólogos não enxergam dessa maneira. Então eu diria que esses dois conhecimentos, um científico e um bíblico, se ajustam perfeitamente, são autênticos, são legítimos, e isso acaba favorecendo a ampliação do conhecimento, novas descobertas, tanto no campo científico como no campo bíblico. Eu percebo realmente que a narrativa bíblica do dilúvio nem é apenas um texto do Antigo Testamento. Está em vários textos da Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse. Então, é interessante como essa compatibilidade, além de trazer uma harmonia entre o conhecimento bíblico e o conhecimento científico, propicia realmente uma valorização tanto do conhecimento científico, como também do conhecimento bíblico. Bem, eu coloquei apenas 7 exemplos, outros poderiam realmente ser considerados. Então, eu creio que cientistas do passado, nós iremos mostrar isso na nossa 5ª aula, eles desenvolveram esse raciocínio, onde o conhecimento bíblico e o conhecimento científico estavam realmente inteiramente associados. Não havia confusão, afirmativas bíblicas em nome da ciência ou afirmativas científicas em nome da Bíblia. Não havia. Esses cientistas eram cientistas religiosos, cristãos, e fizeram aquilo que é de melhor em termos de pesquisa científica. Essa associação é desejável. Você pode buscar outros tipos de associação entre conhecimento bíblico e conhecimento científico na área de saúde e em outras áreas. Eu estou aqui mais no campo da história natural. Bem, então, como conclusão, eu gostaria de citar alguém, dentre muitos outros, que conciliou o conhecimento científico com o conhecimento bíblico de maneira brilhante, de maneira realmente fantástica. Aqui está ele, Sir Isaac Newton. Notável exemplo de harmonia entre a Bíblia e o conhecimento científico. Eu creio que seria bom realmente ler não só os textos científicos de Newton, que estão entre os melhores. Talvez ele acabou promovendo os maiores saltos no campo da história da ciência moderna. E era um estudioso minucioso da Bíblia. Newton nos deixou um legado fantástico. Aqui vocês veem do lado esquerdo o seu clássico livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. O termo filosofia natural, na época em que ele viveu, correspondia à física. E aqui do lado direito nós temos um outro produto intelectual desse grande gênio. Observações sobre as profecias de Daniel e Apocalipse de São João. As duas obras, alguns dizem, mas como uma pessoa, uma mente pode produzir conhecimentos aprofundados aqui, no campo da
da teologia bíblica e no campo da ciência. Alguns até vão dizer, mas talvez Newton tenha sido realmente um grande cientista, apesar de ser um cristão ou de estudar a Bíblia de maneira sistemática. Eu diria que essa frase está, ou essa afirmativa, está equivocada. Eu posso com certeza dizer, ao você ler os livros de Newton, você vai verificar algo interessante. Eu posso afirmar que Newton foi um excelente cientista por ser um cientista cristão, um cientista criacionista. E isso fica claro ao você ler os livros científicos de Newton. Você vai observar que ele, no meio daquelas explicações científicas do seu livro Principia, ele para um pouquinho e se reporta a Deus, de maneira profunda, respeitosa. Vamos ver alguns desses textos extraídos do livro Principia e do livro Ótica também. A perfeição e a complexidade da natureza somente poderiam proceder do conselho e domínio de um ser inteligente, poderoso e soberano, aquele ser absolutamente perfeito, o Criador, o Deus de Israel, eterno, onisciente, onipotente, onipresente, aquele que criou o homem à sua própria imagem. Essa era a visão que Newton, talvez um dos maiores cientistas de todos os tempos, tinha de Deus. Eu creio que vale a pena realmente nós nos sentirmos motivados a imitarmos Newton. Todo cientista que tem curiosidade em explicar as origens, seja no campo da física, química, biologia, geologia e áreas afins, seria bom que ele imitasse Newton. Ao você procurar na Bíblia o conhecimento não científico necessário para complementar o científico com relação a eventos que não podem ser reproduzidos cientificamente, você vai encontrar realmente na vida de Newton essa harmonia perfeita, que acaba promovendo o progresso do próprio conhecimento científico. Bem, estamos apenas começando. Esse foi o nosso primeiro módulo. Eu creio que seria interessante, se você realmente tem algum preconceito com relação à Bíblia, se esforce um pouquinho. Eu sei que é difícil, às vezes, pensarmos realmente de maneira diferente daquilo que pensamos na universidade, aquilo que fomos realmente, eu diria, convencidos a aceitar como sendo verdade, não é? Pense um pouquinho nessa outra possibilidade, de você realmente encontrar essa harmonia entre o conhecimento bíblico e o conhecimento científico. A exemplo, não só de Newton, mas de outros cientistas da história da ciência moderna. Eu queria que isso fosse fazer bem para você. Não só para a sua mente no campo intelectual, na aquisição de conhecimentos científicos, filosóficos, mas na sua vida pessoal. Vale a pena dedicar um tempo diário para estudar esse livro. Eu creio que isso irá realmente torná-lo não só uma pessoa mais equilibrada, não é? Jamais você será um fanático, um radical, porque o conhecimento bíblico autêntico ele promove o equilíbrio. Não é? E você não será, não enfrentará nenhuma dificuldade no campo da pesquisa científica. Disso eu tenho certeza.